Meus amigos, já há algum tempo atrás, nós vivemos um momento em que se, digamos assim, rejeita o que aconteceu no governo militar. Mas o governo militar, no que se refere à Amazônia, fez algo da maior importância. Eu me lembro de um projeto que era integrar para não entregar. Veja, integrar a Amazônia para não entregar. Em razão desse raciocínio, surgiu a ideia da Transamazônica, da Perimetral Norte, da BR-174 e também de uma estrada que é fundamental, que se chama BR-319. O que é isso? É um emaranhado de estradas que envolve a Amazônia, buscando acessar lugares até então inacessíveis, para que haja uma integração total. No caso específico da BR-319, ela foi feita, ela liga Manaus a Porto Velho. Manaus, capital do Amazonas, é um exemplo de isolamento. Em Manaus, só se chegava por barco ou de avião. E acabou. Uma capital de um estado importante como é o Amazonas, isolado do Brasil e do mundo. Aí os militares fizeram a BR-174, ligando Manaus a Boa Vista, e de Boa Vista a Venezuela. Fizeram a 319, ligando Manaus a Porto Velho, porque eles já tinham, a 319 continua de Porto Velho em direção ao sul do Brasil, para botar Rondônia dentro do contexto nacional. Ocorre que essa BR-319, de vital importância para Porto Velho e para Manaus, ela foi esquecida, foi deixada de lado e ela foi se deteriorando. Se deteriorando e, evidentemente, trazendo problemas de tráfego. Os veículos não poderiam mais trafegar porque as pontes caíram, porque o asfalto acabou, o atoleiro chegou e a BR-319 foi desaparecendo. Mas a utilização, a necessidade, digamos assim, da utilização dessa estrada é de fundamental importância para Manaus e para Porto Velho e, obviamente, também para Boa Vista, que fica acima de Manaus. Então aí ela chegou um momento em que estava intrafegável e vem uma nova visão de governo dizendo assim, olha, deixa ela se acabar, não vamos mais mexer com essa BR, porque ela danifica o meio ambiente. Veja, quando o Brasil foi, digamos assim, colonizado, lá no Sudeste, no Sul do Brasil, etc., se abriu estrada para tudo que é lugar e não danificou o Brasil. Agora, aqui na Amazônia, uma BR como essa, que é de suma importância para a região, fica relegada ao segundo plano. O transporte fluvial é importante, mas ele é afetado por problemas climáticos. Às vezes o rio seca e o motor não passa, e aí aquela mercadoria fica encalhada. O transporte aéreo é viável, mas é caro. Não se pode pensar em abastecer a Amazônia, Manaus, Porto Velho, etc., com transporte aéreo apenas. Então essa BR-319 é importantíssima no que se refere até à nossa segurança nacional. Porque vejam bem, se houver um imbróglio aqui na fronteira do Brasil com a Venezuela ou com a Guiana, aqui em Roraima, e tiver que vir força de outros lugares do Brasil, enfrenta essa dificuldade porque só tem o rio e o avião para trazer. Então é absolutamente contra o Brasil todo argumento contrário à recuperação da BR-319. Pelo contrário, eu, na minha tese de doutorado, defendi uma ferrovia entre Manaus, Boa Vista e Georgetown. Para que
essa conexão fosse completa, é necessário que aquele projeto do governo do Amazonas, numa ferrovia, ligando Manaus ao Humaitá, se concretizasse também, de Humaitá a Porto Velho. Então nós teríamos outro modal de transporte que seria importantíssimo no que se refere à integração da Amazônia. Mas isso fica parado, fica relegado ao segundo plano, porque não se pensa, na verdade, em aproveitar a oportunidade da Amazônia com essa conexão, com essas conexões. Então, Manaus, Roraima, que está acima de Manaus, ficam isolados do restante do Brasil, sem que a BR-319 seja efetivamente construída, asfaltada, permitindo que todos os veículos passem por ela sem problemas, e daí de Porto Velho até o restante do Brasil, ela continuará, deve continuar, de uma maneira que possa dar aos amazônidas, notadamente os amazônidas do Amazonas e de Roraima, a possibilidade de se conectar com o Brasilzão, Brasil do Sudeste e do Sul, de maneira rápida, sem problemas, etc. Eu apelo para que o governo do Brasil retire todo o obstáculo, digamos assim, que tentam colocar na recuperação da BR-319, para que o Amazonas, Roraima e também Rondônia e toda a nossa região possa se integrar ao Brasil de uma maneira rápida, sem problemas e de maneira racional.